Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Queria, começando o nosso programa, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui recomendar para vocês dois artigos. Um do já veterano articulista Wes Vernon, que eu já recomendei aqui várias vezes, que é sobre as raízes marxistas do negócio do aquecimento global. Ele mostra aqui que o negócio do aquecimento global, a ideia da campanha do aquecimento global surgiu na União Soviética. Isso é uma informação muitíssimo importante. O artigo está na página www.renewamerica, Renew, R-E-N-E-W, America.org. Wes Vernon, W-E-S, Vernon, V-E-R-N-O-N. Não percam esse artigo. O segundo é o artigo do ex-ministro da Justiça, Paulo Brossard, que chama As Farc do Brasil, que foi publicado na Zero Hora, que pode ser encontrado ali no site do Farol da Democracia. Não percam esses dois artigos. Agora, aí o Eduí do Brasil me manda aqui a entrevista que saiu na revista Veja, com esse matemático John Allen Paulos, que publicou aí um livro chamado Irreligion, né? Então é mais um livro descendo cacete na religião com base na autoridade adquirida por um diploma, né, de ciências naturais, no caso de matemática e física. O nego estuda matemática e física e acha que isso o habilita a falar de religião. Isso aí já está virando um vício, né? Mas esse aqui, na verdade, é o pior de todos, porque ele é apresentado aqui pela Veja como um sujeito que, em vez de ele atacar a religião com violência, como fazem Christopher Hitchens e Richard Dawkins, né, ele vai de maneira mais amena, fazendo gracinha, etc, etc. Né? Então, olha, que diferença faz? Se é para mentir, tanto faz você mentir com raiva ou, né, ou mentir dando risada, a merda é a mesma. Eu não li o livro do sujeito, mas nessa entrevista aqui, ele comete assim, o sujeito é professor de matemática e lógica, ele comete erros de lógica tão fantásticos aqui nesta breve entrevista, que não pode ter sido um erro de transcrição, assim, não pode ser. Né? É claro que eu vou comentar isso no artigo, mas só para vocês terem uma ideia, né, o sujeito diz assim, o repórter pergunta a ele: Pascal e Leibniz, entre inúmeros grandes filósofos do passado, eram matemáticos e eram crentes. Daí o Paulo responde: Leibniz tinha uma concepção muito particular de Deus. Como ele, muitos dizem acreditar em Deus, mas aquele em que creem não seria chamado de Deus pelo cidadão comum. As leis impessoais do universo, a beleza do mundo material, todas as coisas já foram chamadas de Deus. Se você definir Deus assim, bem, então Deus existe. Mas que porra é essa? Quer dizer que Leibniz chamava de Deus as leis impessoais do universo? Ninguém nunca leu uma linha de Leibniz. Como é que tem o cara de pau de falar uma coisa dessa? Né? E, em segundo lugar, ele adverte aqui que ele está tratando da religião fazendo abstração das tradições religiosas. Quer dizer, ele pega simplesmente a Bíblia, lê a Bíblia, né, literalmente, e prova que as afirmações da Bíblia tomadas literalmente não são logicamente sustentáveis. Quer dizer, isso é um empreendimento absolutamente pueril. Né? Ou seja, ele diz que ele confessa que ele está discutindo com as crenças do cidadão comum a respeito de Deus. Nós sabemos que a religião, vamos dizer, toda religião é uma estrutura hierárquica, na qual, vamos dizer, o conhecimento de Deus começa pela periferia e vai se aproximando gradativamente, né, do centro, que é justamente aquele ao qual tiveram acesso, vamos dizer, os grandes representantes dessa religião, os grandes santos, os grandes místicos, né, e os grandes filósofos da religião. Isso quer dizer que a abordagem do cidadão comum é necessariamente periférica e necessariamente metafórica, é cheia de símbolos, é uma abordagem mais literária do que outra coisa. Tá certo? Nenhuma religião pretende que as crenças do cidadão comum a respeito dela própria sejam verdadeiras no sentido factual. Elas são alusivas. Né? Quando o crente diz assim, ele diz, por exemplo, minha filha estava doente, eu rezei, Deus a curou. Não, você sabe que
essa frase não tem um sentido material, no sentido que você diz que o remédio curou uma dor de cabeça. Não é bem assim. Quer dizer, para você desmembrar essa frase, Deus curou a minha filha, e transformar num significado material que possa ser comprovado ou impugnado, você precisaria fazer uma sequência de operações lógicas muito complicadas. E é exatamente o que pode ser testado, o que pode ser discutido, não são jamais as crenças, né, metafóricas do cidadão comum, mas, vamos dizer, as teses formais em que a teologia dessa religião se expressa. Quer dizer, somente a teologia, a filosofia religiosa de alto nível podem ser discutidas. Agora, o sujeito foge disso e vai discutir o que não pode ser discutido, que são crenças meramente metafóricas, simbólicas do cidadão comum. Quer dizer, isso é um charlatanismo monstruoso. Isso é a mesma coisa que você querer impugnar a física baseado nas ideias de física do homem do posto de gasolina da esquina, tá entendendo? É a mesmíssima coisa. Quer dizer, de você pegar uma pessoa iletrada e perguntar para ela o que ela imagina que seja, né, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, então ela vai, no máximo, vai te dar uma ideia metafórica. E daí você vai provar que essas ideias são falsas e, portanto, você acreditará que você impugnou, né, a mecânica quântica com a teoria da relatividade. É exatamente o que o sujeito está fazendo. Quer dizer, é um empreendimento de uma vigarice intelectual extrema e intolerável. Intolerável, quer dizer, o sujeito não pode ser perdoado por causa disso. E pior, é que ele sabe que ele está fazendo isso, porque ele diz, não, eu não estou levando em conta as tradições religiosas, eu estou apenas combatendo a afirmação literal. Ora, se ele sabe que a afirmação literal não representa a religião, mas representa apenas uma crendice popular em torno da religião, crendice que, note bem, não é contraditória com a religião, mas é a periferia dela, tá certo? O que caracteriza a religião é a capacidade que ela tem de unificar desde as pessoas do mais alto nível intelectual até o povão num corpo de crença, mas esse corpo de crença é compreendido de maneira diversificada por essas várias camadas de crentes, né? Que começam lá com São Tomás de Aquino e Leibniz e vão descendo aí até o seu Zé Mané, né? Então ele vai pegar, o Paulo pega as crenças do Zé Mané, derruba todas com a maior facilidade, evidentemente, e acredita que derrubou a religião. E pior, ele considera que essas crenças do Zé Mané que são a religião. E que as crenças dos altos filósofos e teólogos daquela religião não são representativas. Quer dizer, você está invertendo. Quer dizer, é Leibniz que é representativo do cristianismo, não o Zé Mané. É Leibniz, é São Tomás de Aquino, é com esse que ele tinha que discutir. Como intelectualmente a coisa não faz sentido, então é claro que o intuito não é de uma discussão séria, o intuito é apenas de difamação. Esse sujeito tem que ser respondido, não é com polêmica, tem que ser respondido com um processo. Agora, esse pessoal da igreja, esses cardeais, etc., isso aqui também é tudo um bando de boiola, tá certo? Que tudo o que eles querem é se acomodar, tá certo? Com um mundo materialista, né? E fazer de conta que está tudo bem. E quando a gente reclama nisso aqui, nos termos e com a veemência que deve ser reclamada, né? Eles dizem, não, meu filho, você não pode ter ódio no seu coração. Quer dizer, eles estão confundindo aquilo que a Bíblia chama de respeito humano com a verdadeira crença. Eu não tenho que ter respeito humano nenhum por esse merda desse Paulo. Veja, e você tratar o sujeito, discutir com ele em alto nível, racionalmente, polidamente, é você induzi-lo ao pecado. Se você tivesse algum amor por esse seu Paulo, você chegava a dar 2 tapas na bunda dele, já cala a boca, burro, ou lhe metia um processo para ele entender a gravidade do que ele fez. Agora, se você dá para ele a ilusão de que ele é um intelectual sério e está discutindo, você está corrompendo a alma do cara. Isso é falta de caridade. Quer dizer, esse pessoal que na defesa da religião não é capaz de tomar uma atitude mesmo de macho, tá certo? Eles não só estão danando a sua alma, como estão danando a alma dos outros, tá certo? Então, esse Paulo, ele é um charlatão mesmo, um charlatão assumido, agora Veja vai lá, né, e puxa o saco do sujeito. Por quê? O repórter da Veja é ignorante. Quer dizer, quando o sujeito responde que Leibniz entendia como Deus as leis impessoais do universo, a beleza do mundo natural, eu digo, meu filho, para de dizer besteira e vai estudar Leibniz. É claro que não. Leibniz é uma concepção inteiramente ortodoxa, tá certo? De Deus baseado na Bíblia. Agora, as explicações dele, vamos dizer, são muito mais representativas da religião, no caso protestante,
tá certo? Do que as crenças de uma empregadinha doméstica que vai na igreja do Bispo Macedo, porra. Agora, o cara que quer discutir armado do seu diploma de lógica e matemática quer discutir com a empregadinha e evidentemente ganha. E acredita que derrubou a religião. Quer dizer, como é que ele pode aceitar uma coisa dessa? Intelectualmente, isso não é um empreendimento justificável. Só se justifica com intuito de propaganda difamatória. E, portanto, não é com polêmica jornalística ou polêmica acadêmica que se responde a uma coisa dessa. É com processo. Então, cobre aí do seu arcebispo, do seu cardeal, então, uma atitude. Espera aí, tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, você Alô? está me ouvindo? Quem está falando? Meu nome é Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom falar com você, Olavo. Muito obrigada por me atender. Eu moro aqui ao norte de Miami. Oh, muito bem, o prazer é meu. E eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho e, poxa, estou muito orgulhosa de ter pessoas como você, com um pensamento crítico, mas ao mesmo tempo construtivo para o Brasil. É porque no Brasil o que eles chamam de pensamento crítico é dizer amém para eles. Né? É, verdade. Eu queria só dizer uma coisa, duas coisas. Eu tenho um sonho, né, que se Deus existe, eu tenho certeza que um dia ele vai realizar esse sonho para mim, que é de dar a cidadania cubana para o Lula e jogar ele em Cuba por uma semana falando espanhol como se ele fosse um cidadão cubano, para ele ver como é difícil a vida do povo cubano. Mas se eu tivesse dinheiro, eu comprava um transatlântico, tinha com esses camaradas, soltava eles ali na beira de Cuba, dava um barquinho de borracha para cada um, soltava eles assim uns 200 metros da praia, e agora se vira, desgraçado. É, porque lá minha amiga casou com um cubano americano, foi para lá, né? E papel higiênico é futilidade, é supérfluo. Eles não têm fogão, eles usam fogareiro para fazer comida, e a comida deles é baseada em mandioca, arroz, e quando tem carne, assim, eles dividem entre a vizinhança. O negócio que pergunta para ela vai dizer, pergunta para ela como é que chama gilete em Cuba. Chama lá as lágrimas del hombre. Ele está fazendo a barba e chorando. Né? Ele está fazendo a barba com a mesma lâmina faz 3 anos. E ela voltou aqui para os Estados Unidos. Por isso que ela voltou barbuda, entendeu? Ela voltou aqui para os Estados Unidos e beijou o chão do aeroporto. Que ela falou assim, mas é para fazer tudo mesmo. É a terra abençoada. E aquilo foi horrível. E uma outra amiga que aqui, ainda bem que aqui nos Estados Unidos, aqui nessa região do sul da Flórida, dá para conhecer gente de vários lugares do mundo. Eu conheci uma pessoa da Geórgia, lá no sul da Rússia, né, naquele país ao sul, e que foi criada no regime comunista. E a mãe dela é médica cirurgiã, trabalhou a vida inteira em hospitais. Ela é aposentada hoje com $8, o equivalente a $8 por mês. Olha aí que maravilha. Eu sugiro que aposente o Lula com $8. E ela tem que trabalhar de babá para poder ajudar a pagar as contas. $15? O que você acha para a aposentadoria do Lula? Olha, isso seria maravilhoso, porque ele ficou sem dedo e ficou encostado lá, né? O Lula trabalhou 2 anos aqui. Agora, é o seguinte, o Lula ainda é melhor que o Barack Obama, porque o Barack Obama nunca trabalhou. Nunca. Ele só foi ativista a vida inteira. É verdade. Ele é o Lula americano. É verdade. Um pouquinho mais moreno. Pois é. Agora, a candidata fala, tem candidato negro. O meu candidato, que é 2 vezes mais preto do que o Obama, que é o Alan Keyes, todo mundo boicotou. Era o melhor candidato que tinha. Uhum. Todo mundo boicotou, porque o sujeito não só é conservador, como é um homem honesto, e é um erudito, é um filósofo do direito, um cara importante. Todo mundo boicotou. Todo mundo quer o quê? Um incompetente, mentiroso, salafrário, que possa ser manipulado com dinheiro de Jorge Soros, essa gente toda. É isso que eles querem lá. É verdade. E mais uma pergunta, agora uma pergunta para você. Por favor. Que eu vi que você fala bastante contra o aborto e tal, e eu percebi que eu fui num dentista e ao lado tinha uma clínica de aborto. O que eu percebi lá é que a maioria das pessoas que iam lá fazer aborto estavam parados muitos carrões, né, Mercedes, tal, a maioria mulheres de 35 a 40 anos, tal. Agora, dizendo no caso do Brasil, por exemplo, né, que muitas meninas também ficam grávidas, tal, e quando a criança nasce, geralmente o pai desaparece. O que você acha? Que também o Estado ou o governo deveria não só
Olha, o que eles alegam é que aborto ilegal é muito gozo, porque morrem milhares de mulheres, dezenas de milhares de mulheres todo ano, etc. Quando foi ver no SUS, na estatística do SUS, sabe quantas mulheres morrem em aborto ilegal no Brasil por ano? 7 ou 8. E cada dessas 7 ou 8 nós vamos matar milhares de bebês? O que é isso? É verdade. Agora, esse ministro temporão, né? O prematuro, sei lá, esse sujeito é um mentiroso, salafrário, vigarista. Se encontrar ele na rua, dou-lhe uma cuspida na cara. Diz que não deve fazer isso, que o cuspe ainda serve para colar selo. Porque eu fui repórter de uma TV sem expressão em São Paulo e vim para cá justamente por andar nas ruas de São Paulo e nas cadeias, né? Como é triste. Então, eu acho que tudo bem contra o aborto, mas deveria ter mais oportunidade de educação para essas crianças, né? Para essas mães. E essas crianças, sem que elas fiquem como as daqui, que o pessoal fica pendurado no Social Security agora, ninguém quer trabalhar. Porque pois isso aí é uma delícia, acho que eu também quero, viu? Vou entrar na fila do Social Security aí, fica lendo jornal o dia inteiro. Aqui perto de casa tem é cheio de gente. O problema dos Estados Unidos é o contrário do Brasil, essa sociedade aqui é boa demais e corrompe as pessoas. É verdade. A sociedade aqui é uma verdadeira... Uma vez um sujeito escreveu uma coisa, isso foi 20 anos atrás, eu fiquei ofendido. Um brasileiro que veio para cá, estava vivendo aqui, e ele diz o seguinte: os Estados Unidos foram para mim a mãe gentil que o Brasil nunca foi. Eu que era patriota daquela época, fiquei ofendidíssimo. Mas hoje eu vejo que essa coisa é verdade. É verdade. Aqui você chega, tem os braços de uma mãe esperando você para ver. O que você precisa, meu filho? Está precisando de escola, precisa de assistência médica, de ajuda. Está todo mundo querendo ajudar você. No Brasil, nós estamos todos querendo ferrar com você. O governo ferrar mais um pouco, ainda tomar 40% do que você ganha em imposto. É verdade. Então, não vou tomar mais seu tempo, mas muito obrigada, Olavo. Obrigado eu pelas outras perguntas. Adorei. Informação. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau. Agora, voltando ao assunto da semana passada, que é aquele problema do artigo que eu escrevi sobre Fritjof Schwann e René Guénon, né? Aqui o professor Antônio Araújo, ele insiste no negócio. Ele diz o seguinte: continua achando a afirmação do Olavo de Carvalho naquele artigo excessiva. Se há algum flanco da igreja suscetível de um ataque cultural e religioso islâmico, esse não é o flanco tradicionalista representado por Monsenhor Lefebvre. Justamente o modernista, filho do Vaticano II, que é ecumênico e aberto a influência religiosa variada. Então aqui, professor, quem é que está falando de influência? Quer dizer, tanto o senhor leu assim o meu artigo, quanto o próprio Dom Lourenço Fleshman, que é um sujeito que eu adoro, que eu amo, tá entendendo? Leu assim, que eu estou dizendo que eles influenciaram o Dom Marcel Lefebvre. Eu não disse nada disso. Eu disse que eles se infiltraram na organização. Isso é outra coisa completamente diferente. Infiltrar significa o seguinte: o sujeito está lá disfarçadinho, ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Será que na minha cabeça, será que eu acho que o Dom Marcel Lefebvre é idiota se deixar influenciar por Comaração? É claro que não, eu não disse isso. Se eu tivesse escrito isso aqui, Antônio Araújo e Dom Lourenço, se eu tivesse escrito isso, eu merecia levar um chute no cu que me jogasse daqui para a Califórnia. Mas é claro que eu não disse isso, eu falei de infiltração. Eu estou falando de uma ação contrária ao Dom Marcel Lefebvre, exercida desde dentro da sua organização por pessoas infiltradas. E isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu sei que o Fritjof Schwann dirigia vários grupos católicos, não na igreja modernista, mas na igreja tradicionalista. Se quer saber, procura esse seu Mateus Sampaio Soares de Azevedo, tá certo? Que está toda hora na missa, com o terço, e Nossa Senhora, não sei o que, e seguindo o Schwann. Não tá mais seguindo, o Schwann morreu. Tá certo? Mas ele não está seguindo o Schwann, está seguindo outro. Então está trabalhando para uma organização islâmica dentro do movimento tradicionalista. Ele está agindo de acordo com a consciência dele, é o que ele está fazendo. Mas ele tinha que chamar na chincha esse pessoal. Agora aqui, o Dom Lourenço, na resposta que ele me dá, ele também entendeu errado. O brasileiro lê tudo errado. O brasileiro é desatento e paranoico. Ele leu o seu artigo e ele vê se tem uma palavra que doeu, ele já faz uma interpretação. Acha que você está querendo ferrar com a vida dele. E daí já começa a se defender e acha que aquele suposto ataque que você fez a ele é não só a sua verdadeira ideia, mas é a sua intenção mais profunda e é o centro do seu argumento, a essência do seu argumento. Assim vocês não vão entender nada, meu saco. Tudo o que eu falei ali foi uma coisa que eu vi, do qual eu fui testemunha. Eu tive essa conversa com o Comaração, tive várias conversas a esse respeito,
e vi o João dirigindo grupos católicos dentro de igreja tradicionalista. Isso eu vi. Eu só posso dar um nome porque isso aí foi 20 anos atrás. Eu não lembro outros nomes de outras pessoas. Posso até tentar descobrir. Mas que tinha vários, tinha. Agora, o Dom Lourenço, querendo desmentir o negócio, ele confirma. Porque ele diz o seguinte, ele diz que o Komaraswamy, de fato, confirma que o Komaraswamy foi professor no seminário de seminário católico, diz que foi professor de história, não de teologia. Eu acho que não, porque eu vi as apostilas de curso de teologia que ele deu lá, tá certo? E não tinha nada a ver de história, era um curso de teologia mesmo, né? Algumas delas estão publicadas em livros já, tá certo? E está lá, consta como curso dado no seminário tal, e diz que o Komaraswamy foi expulso deste seminário por Dom Marcel Lefebvre em 1983. Isto é bem possível, tá certo? Eu não tenho motivo para duvidar disso. Agora, precisa ver, o Dom Lourenço não explica por que o cara foi expulso. Foi expulso porque o Dom Marcel descobriu que o cara estava ligado numa organização islâmica ou foi expulso por outro motivo? Ou foi expulso porque cuspiu na rua, porque peidou na aula? Tem que saber o que é isso aí, porra. Esse assunto não é pra gente criar opinião e achar se foi excessivo ou foi moderado. Eu estou lá pouco me cagando se foi excessivo ou moderado. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. Não existe esse negócio. Isso aí é muito verdade, é pouco verdade. Eu quero saber se é ou não é, sim ou não, pô. O meu testemunho, eu asseguro, é verdadeiro e eu vou pro juízo final dizendo, eu vi isto com meus próprios olhos, eu ouvi o Komaraswamy dizendo isso e dizendo que lecionou teologia no seminário católico, tá certo? E vi também a apostila de curso que ele deu lá. Agora, Dom Lourenço diz que ele foi expulso. Pode ser que o Komaraswamy tenha dito aquilo do Dom Marcel, por quê? Porque ficou mordido com o Dom Marcel. Tá certo? Então, daquela famosa frase, Dom Marcel é um idiota, mas trabalha para nós. Tá certo? Ora, a própria frase já indica que ele está falando de uma manipulação pelas costas e não de uma influência. Aqui, Dom Lourenço, o que é isso, porra? O senhor está achando que eu fiquei com o Dom Marcel? O senhor está maluco. Eu estou tentando defender aqui, os caras infiltraram na organização dele. Não é que o influenciaram. Que coisa absurda. Me atribuíam um absurdo e daí falam outro absurdo em cima. Agora, aqui ele confirma que o Komaraswamy esteve lá dentro e que criou uma dissidência lá dentro, criou até um movimento sede-vacantista. Ou seja, aquilo que eu falei pode não ter acontecido exatamente como o Komaraswamy disse, mas alguma coisa aconteceu ali. Eu também não sei o que aconteceu. Precisa ser averiguado e estudado. Assim como o Ricardo de la Sierva, né, pesquisou e descobriu tanta coisa, isso aqui também tem que ser descoberto. Só que isso eu não vi mencionado nem no Ricardo de la Sierva, que é o historiador conservador mais meticuloso que tem do problema da crise da igreja. Ele escreveu 3 livros de quase 1000 páginas cada um, amplamente documentado, está tudo lá. O Ricardo de la Sierva não fala dessa gente aqui. Tá certo? Então, pode ser que o Komaraswamy tenha falado isso porque estava bravo com o Dom Marcel, estava ressentido com o Dom Marcel, mas alguma coisa ele fez lá dentro. Então, o Dom Lourenço e Antônio Araújo, não tem nada de achar que o que eu disse foi excessivo e muito menos me atribuir paranoicamente a intenção de falar mal do Dom Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre é uma figura que eu amo, tá entendendo? E se alguém falar mal dele na minha frente, apanha, tá entendendo? Como é que eu vou falar mal dele? Outra coisa, a permanência também. Eu nunca ia fazer nada que pudesse prejudicar você. Quem mexeu com a permanência, eu não estou aí, não sou membro de vocês, mas olha aqui. Vocês têm o problema de brasileiro. O brasileiro sempre desconfia da pessoa errada, porra. Entendeu? O que é isso? Que falta de discernimento? Né? Não basta o sujeito ter a fé, certo? Então, não, precisa ter um pouco de sabedoria também, saber de quem você desconfiar. Tem uns camaradas que parecem bonzinhos, mas não são. Tem outro, meu filho, que parece um monstro. Eu pareço um pitbull raivoso, mas eu não sou isso, não. Tá certo? Eu sou seu amigo, estou do seu lado, moro por você. O que é isso, porra? Que frescura é essa, pô? Então, o que eu disse não foi para julgar nada, muito menos para falar mal do Monsenhor Lefebvre. Foi para levantar uma leva e dizer, isso aqui tem que ser investigado profundamente. Eu não tenho condição de investigar pessoalmente. Tá certo? Mas vocês, o próprio Dom Lourenço, já mostrou aqui que ele tem outras fontes, que ele pode se informar.
Tá certo? Então vamos descobrir direitinho o que se passou. Por que o homem foi expulso do seminário pelo Dom Marcelo? O que o Dom Marcelo descobriu a respeito dele? Hã? O que estava acontecendo? Então, a coisa pode não ter sido exatamente como o Kumaraswamy me disse, mas algo aconteceu. Eu também não asseguro que o Kumaraswamy estava dizendo a verdade. Eu sei que ele disse aquilo, tá certo? E disse num contexto que deixava claro que não se tratava de influência sobre o Dom Marcelo, mas de infiltração e tentativa de manipular a organização dele pelas costas. Então, eu creio que com isso fica tudo esclarecido. Tá certo? Alô, quem é? Alô? Alô? Oi, lá. Oi. Tudo bem? Aqui é o Guilherme de BH. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Bom, Lado, eu tenho uma dúvida a respeito daquela questão do governo mundial e seus teóricos. Partiu da leitura de um artigo seu chamado Travessia Perigosa. Sim, sim. No qual o senhor cita o Arnold Toynbee, né? Sim, sim. E tem uma versão condensada da obra dele, do Study of History. Peraí, perdi aí. Você pode falar mais alto, por favor? É melhor agora? Começa do começo, que eu acho que ninguém ouviu. Não sei se só eu não ouvi. Bom, mas... é o seguinte, tem uma versão condensada do Study of History. Sim, sim. Que contém um artigo que ele inseriu mais tarde, não saiu na predição da obra, falando especificamente sobre as coisas do governo mundial. Sim, sim. O artigo se chama Em Direção a uma Futura Ordem Mundial. E nesse texto ele fala claramente do... Claro, ele trabalhou para isso explicitamente, fez vários discursos sobre isso. Pois é, eu queria saber se escondeu isso aí. Você pensa em relação à obra dele e essa teorização de um governo mundial. Assim, é bom você citar isso aí. A versão é um tal de Summerwell, né? Que fez o resumo. Então nessa versão está lá um artigo sobre o governo mundial. Exatamente. E ele sempre trabalhou para isso. Agora, o que eu achei mais impressionante é aquela confissão dele de que a coisa tinha que ser implantada por meios antidemocráticos. E nós estamos vendo que isso me assustou também. Faz. Quer dizer, esse pessoal é o seguinte, aí é um grupo de milionários malucos que acha que tem solução para tudo e que pode nos enganar, quer nos tratar como crianças. Eles é que sabem tudo. Então, o que eles acham que é certo, eles fazem pelas suas costas, sem você nem saber, e de repente você acorda num mundo diferente, que é regido por outras leis, que foram feitas sempre por baixo do pano, sem discussão pública. Exatamente. E o problema todo com relação ao texto do Toynbee é que é um texto que as pessoas aqui nas faculdades aqui no Brasil têm preguiça de ler, né? Porque é um texto... O próprio Carroll Quigley, o historiador americano, que foi o guru do Clinton, o Carroll Quigley, que era inteiramente favorável a esse projeto do governo mundial, ele achava ruim que a coisa fosse feita de maneira tão secreta. Ele disse, não, isso aí tem que ser público, tem que ser democrático. Agora, até hoje tem gente que esconde. Você fala de governo mundial, ainda tem, hoje em dia, depois que isso aí já está explicitado em decisões da ONU, ainda tem idiota que diz, não, isso é teoria da conspiração. Como o negócio do Foro de São Paulo. Quer dizer, um lado não quer contar e o outro não quer saber. Eu digo, que beleza, então é mentira total. Mas eu queria saber especificamente, não ficou muito claro para mim, se o senhor é a favor, assim, há como evitar essa implantação desse governo mundial ou não? Eu não sei se há. Ela inevitavelmente será implantada. Eu não tenho a menor ideia se há. Mas não deveria ser implantada por meios antidemocráticos. Não, eu acho que de qualquer maneira as nações existem outra coisa. É claro que existem alguns problemas de ordem global que são mais facilmente resolvidos em escala global. O problema de comércio internacional, o comércio internacional é por definição um assunto global. Tá certo? Porém, existem outros aspectos que a gente não pode deixar de levar em consideração. O primeiro é o seguinte, num governo mundial desaparece o direito de asilo, que é uma das bases da democracia e vamos dizer, uma defesa indispensável para a liberdade humana. Atualmente você tem um problema num país, você corre para outro. Agora, se só tem um governo, você vai correr para onde? Para a Lua, para Marte, para a puta que eu pariu? Como é que vai fazer? A extinção do direito de asilo é uma monstruosidade.
Note bem que o atual Tribunal Penal Internacional, ele já eliminou isso. Esse é o segundo problema, que existe um negócio que chama jurisdição territorial. Jurisdição territorial quer dizer, você só pode ser julgado pelo juiz do local onde foi cometido o crime. E se você está num outro país, você não pode ser julgado, a não ser que haja um outro processo, um acordo de extradição, tá certo? E você seja ali entregue para aquele juiz. Agora, o Tribunal Penal Internacional, não. O juiz, esteja ele onde estiver, ele manda prender qualquer um, em qualquer ponto da face da terra. Quer dizer, você perde essa salvaguarda elementar dos direitos humanos, que é a jurisdição territorial. Então, só por esses dois aspectos, eu acho que esse negócio de governo mundial é uma péssima ideia. Né? Que só rico, louco é que poderia ter essa ideia. Porque tem muita ideia idiota que a gente não tem, porque a gente não tem dinheiro para realizá-la. Tá entendendo? Graças a Deus, Deus limita o nosso orçamento, de maneira que a gente não possa realizar toda a merda que está na nossa cabeça. Mas tem cara que não tem isso. Tem merda na cabeça e tem dinheiro suficiente para realizá-la. Esses caras são um perigo para a humanidade. Eu acho que já está na hora de pegar esses camaradas e mostrar tudo o que eles têm feito, juntar tudo isso e mover um processo contra eles. Quer dizer, por quê? Para que eles sejam responsabilizados pelas consequências dos seus atos. Por exemplo, essa deficiência populacional que já tem na Europa, que está facilitando então essa invasão islâmica, isso aí quem foi que inventou? Foram os Rockefeller. No Brasil está cheio de gente, entre os liberais, rapaz, entre os liberais, é um negócio incrível, que acreditam piamente que tem que fazer controle populacional. E não perceberam que a coisa já deu errado, já é catastrófica, tá certo? E é uma das grandes causas de enfraquecimento do Ocidente. Agora... E como o senhor diz no seu livro A Nova Ordem e Revolução Cultural, você acha que haverá um plano para substituir o legado judaico-cristão pelo islamismo na Europa? Olha, aí é o seguinte, o pessoal da Nova Ordem Global quer utilizar o islamismo como instrumento de corrosão da civilização ocidental. E os islâmicos querem usar a Nova Ordem Global para islamizar o mundo. Então esses, vamos dizer, são dois planos, duplo movimento. Dois planos globalistas. Você tem o globalismo dos Rockefeller e tem o globalismo islâmico. Ainda tem o globalismo comunista, cada um querendo usar o outro para ver quem ganha mais. E nós lá no meio, nós estamos sendo roubados por todo mundo. Então está na hora de chamar esses camaradas na X e dizer como é, olha aqui as suas ações, o que você fez, olha aqui o resultado, tá certo? E quem é que vai pagar pelo prejuízo? Né? Eu sugiro que seja eles mesmos, já que eles têm dinheiro para fazer a merda, eles devem ter dinheiro para pagar pelo resultado. Então isso aí não é uma coisa para ser discutida no campo acadêmico. Tem que passar para a ação. E não é assim a ação, por exemplo, a ação parlamentar. Vamos eleger deputado, senador que sejam contra isso, etc. Bom, isso tem que fazer também. Mas também tem que chamar os caras na justiça, porra. O que é isso? No campo acadêmico não há a mínima possibilidade de discutir isso, né? Eu, como estudante universitário aqui de história, isso fica muito claro. Você tenta colocar os assuntos em debate e todo mundo te ignora e te chama de conspiratório, alguma coisa desse tipo. Mas é isso aí, você inventa um carimbo, um rótulo imbecil, que eles tiraram do filme, deve ter o filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração, e usa o carimbo, quer dizer, tudo que ele sabe a respeito é o título do filme. E a gente ainda vai querer discutir com esses idiotas, fala, olha, eu estudei o assunto, você não, vai tomar no seu cu. Você está entendendo? Você senta e escuta. Aliás, não tem nada que discutir. Esses caras acham que pode discutir. Não vai discutir nada, senta e escuta, idiota. É isso que tem que fazer, aprende. Agora, não adianta você tentar. Agora, eu sei que estudante fica meio inibido, tá entendendo? Porque é jovem. Então, tenta provocar discussão. Fala, não é nem questão de discutir, tem que ensinar para esses caras. Eles não sabem nada. A bibliografia existente é enorme, eles nunca leram nada. Nem o livro do Carol Quigley eles leram. Então, como é que eu vou discutir com o ignorante total? As bibliotecas fornecem essa bibliografia enorme. Senta aí, cala a boca burra e aprende. Tá, assim, o professor no Universitário do Brasil, todos, sem exceção, para mim é tudo moleque, tá entendendo? 99% desses camaradas eu não aceitaria como meus alunos, porque não estão qualificados para ser meus alunos. Eu sei, qualquer aluno meu com 2 anos de estudo, dá uma surra nesses caras, tá? Qualquer um. Então, que autoridade tem eles? Um papelzinho assinado por outro ignorante igual a eles? O que é isso? Não faz sentido. Mas o Bruno Tolentino dizia, não, nós precisamos te dar um diploma honoris causa pela USP. Eu falei, você tá louco, Bruno? Quem é que vai assinar meu diploma? Isso vai ser um cheque sem fundo. Chega lá,
O Quartinho de Moraes vai assinar que eu sou filósofo e enfia o papel no cu, porra. O que é isso? Eu sou filósofo e eles não. Isso é um bando de charlatão de vigarista. Eu não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho autoridade do meu conhecimento, do que eu estudei, do que eu sei. Só tenho essa, não tenho mais nenhum. Eu não sou doutor, não sou reitor, não sou senador, não sou ministro da República. Eu só sou o cara que está falando que 2 mais 2 é 4. Quem diz que 2 mais 2 é 4, qualquer um que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com a autoridade divina. Você está entendendo? Então, a verdade tem uma autoridade inerente. É essa que eu estou apelando para essa. Agora, eles, como não têm essa, eles precisam de outra. Compreendo. Bom, era essa a dúvida. Eu não se intimida desses caras, não. Manda logo tomar no cu, porra. Tu não intimida. Leva um monte de papel, prova o que você está falando. Você tem que fazer que nem um amigo meu, Antônio Donato. Antônio Donato fez estava lá estudando educação, né? E ele estava fazendo uma tese de mestrado. Né? O que ele fez? Ele fez uma tese de mestrado de 1000 páginas. Né? Só a bibliografia dele já era 3 vezes maior do que qualquer tese de mestrado. Chegou, botou aquilo em cima da mesa, o que os caras fizeram? Ficaram aterrorizados e aprovaram sem fazer nenhuma pergunta. Porque falaram, não, vamos fazer pergunta para esse cara, ele vai nos fazer passar por idiota aqui, então é melhor a gente aprovar logo. Então foi assim, a intimidação. Foi uma maravilha isso aí. É assim que a gente faz, tem que fazer 1000 vezes mais do que os caras e não pode respeitá-los, não. A gente tem que... Você respeitar quem não merece respeito é um insulto àqueles que merecem. Quer dizer, como é que eu vou aceitar chamar de filósofo um merda como esse Quartinho de Moraes? Mentiroso, vigarista, filho da puta. O que é isso, porra? O dia que eu fizer isso, eu estou cuspindo em Platão, Aristóteles, estou cuspindo no Mário Ferreira dos Santos, estou cuspindo no Miguel Reale, estou cuspindo nos filósofos de verdade. Esses caras não são filósofos, não. Os caras são uns bacharéizinhos de merda. Se dizem filósofos, muitos nunca leram, né? Os próprios filósofos. Então, não lê nada. Cada vez que a gente testa os caras, é assim, aquilo é um balão cheio de gás, só tem gás dentro. Isso é um gás intestinais, é peido em estado puro. Tá, né? É isso que tem dentro, é o conteúdo deles, é isso, porra. Cada vez que você fura, sai, estoura e sai, né, um odor fecal no ambiente. Cada um desses que eu testei era isso, só tinha peido por dentro. Eu não quero tomar seu tempo aí mais não, deve ter mais gente querendo ligar. Não, aqui temos notícias. Eu tenho até outras dúvidas, eu volto a ligar nas outras semanas. Tá bom. Muito obrigado pela atenção e vou continuar lendo aí seus textos e tentando fazer esse combate aqui, aqui em BH. Então falou, fica com Deus. Agora aqui tem uma notícia importantíssima. Aqui. Vejam lá, http://web.israelinsider.com. Quem agora está confirmando que o Barack Obama era muçulmano não é apenas um colega dele. Todos os colegas de escola já confirmaram. Agora é o irmão dele. Eu estou dizendo para vocês, esse sujeito é fake. Tá certo? Toda a vida dele é uma falsificação. O cara é uma nota de $32, tá entendendo? Quem aceitar isso aí vai se ferrar. E note bem, agora, essa puxação de saco que eles fazem do Obama no Brasil, que está aí, Caetano Veloso, até o Ali Camel, né? Todo mundo achando bonitinho. Por quê? Porque eles pegam só o discurso de campanha do cara e acham que conhece ele pelo discurso de campanha. Eu digo, não é assim, você tem que ver uma vida inteira. Entendeu? Um político não é um livro, meu Deus do céu. Ele não está pedindo a presidência para o livro dele, está pedindo para a pessoa dele. Então você tem que saber o que ele fez durante a vida. Agora, a vida do Barack Obama é assim, é uma coleção de alçapões, de subterfúgios, entendeu? De cortinas de fumaça. Não se pode eleger um sujeito desse para nada. Se eu quero se apresentar para dizer, olha, eu quero ser presidente da Exxon, quero ser presidente da General Electric. Os caras vão querer saber qual é a vida dele. Agora, para ser presidente dos Estados Unidos, não precisa. Né? Agora, então, ele devia ser candidato para o presidente do Brasil, porque o brasileiro gosta de ser enganado, né? Acredita até que o Lula é operário. Né? Então, agora, aqui está se brasilianizando rapidamente, né? Agora, aqui alguém me lembra o seguinte, que houve, eu até perdi a notícia aqui, mas guardei de cabeça porque é coisa muito importante, não sei quem me mandou. Então, olha, já foi provado, por exemplo, que o Duda Mendonça recebeu dinheiro do exterior para fazer a campanha do Lula. Isso é absolutamente ilegal, isso é criminoso. Tá certo? Isso aí já é motivo suficiente para o impeachment do Lula. Isso aí já está mais do que provado e não acontece nada.
Então, quer dizer, o Lula tem direitos especiais. O que aconteceu foi, esse pessoal criou artificialmente uma mística em torno do Lula, que faça ele o que fizer, ele é intocável. Ele é Deus. Você não pode falar mal dele. Então isso aí é superstição. Quer dizer, o lulismo é uma pseudo-religião. O lulismo é uma seita satânica, você está entendendo? E todo mundo ficou enfeitiçado por essa coisa. Até pessoas que teriam um motivo para pensar o contrário. Um dia eu fazendo uma conferência lá no clube militar, aparece um sujeito empresário. Ele diz assim, não, mas o Lula está até bonito. Eu digo, olha, a hora que até o senso estético do sujeito é pervertido, né? E começa a achar boniteza no Lula, é porque é claro que não é uma coisa racional, é claro que é psicótico, porra. Né? E tá provado que o sujeito fez isso. A campanha dele foi feita por meios ilegais. É claro que ele não pode ficar na presidência nem um minuto a mais. Outra coisa, essas pesquisas que dizem que tem 60%, 70% de aprovação. Olha, eu acreditava, agora já não acredito mais, porque não é possível ser tão popular assim, todo lugar que vai é vaiado. Ele e os cupincha dele. Mas não é possível, se o sujeito é tão querido pelas multidões, deveriam dar beijinho nele. Tá certo? E em vez de beijinho, tá todo mundo lá a fim de dar-lhe um pé na bunda. Né? Isso é que a gente vê. Né? Não podendo dar o pé na bunda, pelo menos você vai. Né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Boa noite. Olá, aqui é Carlos, de Portugal. Carlos, tudo bem? Como vai aí a Santa Terrinha? Tá de mal a pior, mas talvez o referendo da Irlanda dê alguma esperança e abre o olho do povo. Pois é, rapaz, mas aí é referendo assim, eles fazem o referendo, daí quando eles não gostam do resultado, faz outro, até alcançar o que eles querem. Daí dizem, esse é definitivo. E o pessoal da União Europeia também é muito vigarista. O tom agora dos eurocratas mudou, agora estão assim mostrando os dentes em relação à Irlanda. Antes falavam em paz, amor, união, agora começam a falar em retaliação. Mas quem vai acreditar? Olha, quem inventou essa coisa toda foi o Gorbachev, isso aí foi inventado diretamente no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. É que nem o livro do Joseph Story, que chama O Coletivo da União Europeia. Isso é um bando de comunista, filha da puta, aliado com outros banqueiros, mais filha da puta ainda. Entendeu? E a Europa inteira está caindo nesse negócio. Pois é, eu falo com o pessoal do Anatoly Golitsyn, de muita gente, e aqui o pessoal, ouve falar que esses aí contrariam o consenso, fogem logo disso, isso é teoria da conspiração. Não, com o tempo, essas coisas que ele está falando, vai tudo se comprovar. O único problema é o seguinte, a gente dá o aviso, agora as pessoas não querem, quando elas vão perceber, aquilo vai ser muito tarde. E daí não vão poder fazer nada, mas o nosso dever nós cumprimos. Eu já estou preparando a fuga. Dirigir a história do mundo, eu não posso fazer isso, eu só posso dar aviso. E você deve pensar a mesma coisa. Cumpra a sua parte, tá certo? Cumpra o seu dever. E agora, o mundo, se o mundo quiser ir para as cucuia, que vá, você está entendendo? A gente não deve ficar chateado por causa disso mesmo. Olha, eu fiz a minha parte, quando morrer, eu saio daqui limpo, não totalmente limpo, porque alguma merda a gente sempre faz. Tá certo? Mas pelo menos nesse aspecto, nas coisas realmente graves da vida, eu não compactuei com essa coisa satânica, maligna, tá certo? Como dizer, eu combati o bom combate, então aí vamos sair um pouco mais livre do que entramos, né? Pois é, Olavo. A Bíblia diz, nós nascemos entre fezes e urina. Agora, bom, pode nascer entre fezes e urina, mas também não precisa morrer entre fezes e urina, porra. Tem razão. Bom, Olavo, eu tenho uma pergunta e, olha, um recado. Por favor. Bom, primeiro a pergunta é o seguinte, Olavo, eu tenho acompanhado aí um dos candidatos que agora retirou a pré-candidatura no Partido Republicano, Ron Paul, e agora ele tem organizado aí um movimento e pelo jeito vão fazer uma marcha no dia 12 de julho e essa coisa, bom, pode-se procurar no YouTube o vídeo aí dessa marcha, chama-se Revolution March, e parece, olha, que o pessoal do clube Bilderberg já anda a falar disso, já anda preocupado, Olavo. Bom, queria saber a sua opinião acerca das ideias do Ron Paul de tirar os Estados Unidos das instituições multinacionais, voltar para o Federal Reserve. É uma mistura de inteligência e burrice, como raramente eu vi, você está entendendo? E também é uma mistura de honestidade e vigarice. Tirar das organismos internacionais seria uma grande ideia. Só que é o seguinte, ele quer pular fora de outros compromissos internacionais, como por exemplo o Iraque. Os Estados Unidos saírem do Iraque, aquilo vai ser uma carnificina. Outra coisa, para que sair do Iraque justamente na hora que está ganhando?
Um ano atrás a coisa estava ruim, mas com essa nova orientação que eles adotaram lá com o general Petraeus, pô, eles estão ganhando uma atrás da outra, já que já pacificaram Basra, todas as zonas que eram consideradas zonas de periculosidade já estão pacificadas, já dominaram a situação, a Al-Qaeda está liquidada, fugiu tudo para o Irã. O que mais eles querem? Agora, vai criticar o Bush porque o Bush ganhou a guerra? Pô, o Bush é um monte de cagada, mas no Iraque, eu sempre digo, o Bush foi o melhor presidente que o Iraque já teve. Aqui para os Estados Unidos ele fez um monte de merda, mas para o Iraque ele foi boníssimo. Tá certo? Vai ver, quando o Bush morreu, vai ter várias estátuas dele lá. Se fosse candidato lá, ele seria eleito com 99% dos votos. Só a família do Saddam Hussein que não ia votar nele. Tá? Então, como criticar o sujeito pelo que ele fez no Iraque? Ele fez a coisa certa. Ele tirou de lá um tirano que já tinha matado 300 mil iraquianos. Destruiu um regime tirânico sangrento, colocou a democracia que está funcionando. O que tem isso de errado, porra? A economia do Iraque já está em franca recuperação, o Iraque está enriquecendo, o dinheiro iraquiano, que eu esqueci como é que se chama, que é o dinar, já está... Bom, Olavo, em relação a essa pequena questão, e bom, depois eu termino, eu estou em desacordo com essa visão em relação ao que pensa o Ron Paul da guerra, pois me parece que a oposição dele é muito mais a nível intelectual de não concordar com essa ideia neoconservadora que no fundo é revolucionária de... Sem dúvida. Aí ele está certo, pois aí a parte algo errado, tiraram... Sim. Tudo bem que em nome de uma ideia errada tiraram de lá um assassino. No fundo, utilizou-se as armas do diabo para... É uma situação extremamente ambígua. Sim. Eu acho que o julgamento moral, assim, 100% não cabe no caso, porque a gente tem que levar em conta a relatividade das coisas humanas aí. Quer dizer, pode ter sido dentro de um planejamento total maligno, mas aquela ação em particular, dentro desse plano, ela foi boa. Nós não podemos jogar fora a criança com a água do banho, está entendendo? Nós temos que combater o globalismo, mas não podemos, por causa disso, renegar o que foi feito de bom no Iraque. Sim. Os iraquianos vão ficar contra nós. O que você tem contra nós? Quer que o Saddam Hussein volte aqui, pô? Os netos do Saddam Hussein vêm aqui mandar essa coisa de novo? Agora, você tem razão quando você diz que esse negócio neocon é totalmente revolucionário. Eu também acho. Eu não sou um grande apreciador. Lendo uma obra indicada pelo senhor. Eu não sou um grande apreciador do Léo Strauss, não. Léo Strauss entendia muito de filosofia antiga, mas do mundo moderno não entendia nada. Bom, lendo uma obra indicada pelo senhor, aquela do Rabino Marvin Antelman, eu pensei muito acerca da história dos neoconservadores e realmente é muito suspeita. Eu acho ali a mentalidade revolucionária mesmo. Sim. É uma mentalidade revolucionária de gabinete, tá certo? Mas é a mentalidade revolucionária. Tudo bem. Bom, Olavo, então, olha, eu acho que eu já fiz demasiadas questões e observações. Olha, eu lhe desejo sucesso. E, bom, quando tiver mais questões, volto a telefonar. Um grande abraço, Olavo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Aqui o Luiz... Aqui o Romero, de Vitória, Espírito Santo, pergunta assim, o que eu tenho conseguido aqui no objetivo de conscientizar os americanos a respeito de quem é Lula e o PT. Olha, conscientizei um bocado de americanos, tem que sair tudo que eu falei, todo mundo sempre concordou, mas o problema é o seguinte, é que um sujeito falar a verdade, todo mundo concordar, não adianta. Quer dizer, aqui precisava ter muita gente atuando para esclarecer isso aí. Agora, eu sei que isso não chegou no governo federal. Chegou, foi rejeitado. Quer dizer, o Bush está apaixonado pelo Lula. Né? Então aí não tem jeito. Né? E quer dizer, vai lá, a Condoleezza Rice dança com o Olodum e eles acham que isso aí é a perfeição das relações americanas, né? Relações Brasil e Estados Unidos. Eles não têm ideia do anti-americanismo brasileiro e, sobretudo, o governo aqui não... É o governo do Departamento de Estado. Agora, o pessoal no Brasil tem uma ideia muito errada do Departamento de Estado. O Departamento de Estado aqui sempre foi esquerdista, sempre foi infiltrado e comunista, mas é um negócio impressionante. E no Brasil ninguém sabe. E são os funcionários de carreira, quer dizer, não adianta nem trocar o secretário, precisaria trocar a folha de pagamento inteira. Né? Agora aqui, o Luiz César Andrade me pergunta o seguinte: o senhor define paralaxe cognitivo como o desvio do eixo do pensamento e da prática, daquele que vive em cima da situação de descoberta e conhecimento.
enunciando um resultado diferente daquilo que se passou na prática. Diante disso, eu não acho que a paralaxe cognitiva não afetaria a cultura brasileira, já que tudo que os brasileiros almejam, na verdade, é um engodo, uma mentira, que todo pensamento brasileiro passa por nobre, mas na verdade é mesquinho e torto. Eu acho que você tem toda a razão. Esse fenômeno da paralaxe cognitiva, ele é característico da modernidade. E se você pegar toda a cultura brasileira, ela é o quê? Ela é um resultado periférico da modernidade. Quer dizer, tudo que está antes da modernidade jamais entrou na cabeça do brasileiro. Jamais entrou na cultura brasileira. Não tem função na cultura brasileira. Ou seja, Platão e Aristóteles não entraram na cultura brasileira até hoje. Né? Se você procurar, tinha aí uma tradução do Platão, feito pelo Carlos Alberto Nunes, foi publicado pela Universidade do Pará e desapareceu. Agora está voltando. Um país, se começa um país traduzindo Platão e Aristóteles. Aristóteles também não tem. Eu lembro assim, quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, que foi 96, eu escrevi 96, 97, fazia 30 anos que você não tinha um trabalho importante sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos de silêncio. Né? Quer dizer, para o Brasil só existe a cultura da modernidade. Então a modernidade para ele é tudo. A modernidade para ele é o mundo. Então o mundo começou na Revolução Francesa, na cabeça do Brasil. Tá certo? E eu sugiro que você leia a respeito disso o famoso livro do Mário Vieira de Mello, Desenvolvimento e Cultura, quer dizer, o problema do estetismo no Brasil, que foi justamente a herança que nós pegamos aí com o pensamento da Revolução Francesa. Julga as coisas por categorias estéticas. Então, de fato, é tudo fingimento, é tudo palhaçada, é tudo o contrário do que as pessoas dizem. A moral do brasileiro é uma moral invertida, mas invertida mesmo. Quer dizer que aqui, por exemplo, a gente vê que as pessoas se ajudam muito uns aos outros, todo mundo faz trabalho voluntário, 50% dos americanos fazem trabalho voluntário, e os outros, todo mundo contribui para alguma coisa, estão sempre querendo ajudar os outros. No Brasil ninguém quer ajudar ninguém. Agora, se você fazer uma campanha na televisão, aparece o Jô Soares, o Hélio Camargo, né, pedindo dinheiro para não sei o quê, chove dinheiro. De que é isso? Né? E, sobretudo, esse negócio de querer fazer caridade com o dinheiro do governo que foi, né, extorquido do próprio povo brasileiro. Então já é a mentalidade. O que eles chamam do bem é o que eu chamo do mal. Então você tem razão, quer dizer, esse não é tanto um problema de paralaxe cognitivo, porque o termo paralaxe cognitivo se aplica exclusivamente ao domínio das filosofias, das teorias científicas, mas é um efeito social, um efeito cultural de uma longa contaminação de paralaxe cognitivo. O Brasil é um dos países que é vítima disso. Você tem razão quando você diz que você tem a impressão de que vive no mundo da lua. Eu digo, sim, a cultura brasileira inteira é um vasto sistema de alienação, você está entendendo? Quer dizer, e é incrível que se você lê, por exemplo, o Machado de Assis, o Machado de Assis já tinha percebido isso, que a vida brasileira é totalmente alienada. Porque nas histórias dele, todos os personagens se enganam a si próprios. Não é isso? Agora, o que o pessoal na época fazia, né? Aquela burguesia da época, lia o Machado de Assis, via perfeitamente que ele estava falando deles. O que eles faziam? Eles se corrigiam? Não. Badalavam o Machado de Assis e continuavam fazendo a mesma merda. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, quem é? Tudo bem? Tudo bem? É Matheus de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Matheus, tudo bem? Escuta, eu queria saber se você uma coleção de livros de história que você recomende, que seja confiável, que não seja influenciado pelo marxismo. Outro dia eu dei aqui, mas eu acho que você perdeu, mas eu vou dar alguns nomes de historiadores que você deve ir atrás. Né? O primeiro é o Jan Huizinga, Huizinga, historiador holandês, que fez um livro maravilhoso, chamou Outono da Idade Média. E escreveu um outro livro sobre o século XX, que é muito importante, que chama Nas Sombras do Amanhã. Existe até uma tradução portuguesa, Nas Sombras do Amanhã. Outro historiador que eu recomendo muito é Hippolyte Taine, Taine, com o livro Origem da França Contemporânea. Eu acho Origem da França Contemporânea talvez o melhor livro de história que alguém já escreveu. O volume de documentos que esse sujeito sozinho examinou para escrever a história da Revolução Francesa é uma monstruosidade que hoje, assim, o sujeito com um computador, com 10 assistentes, tal, não consegue estudar tudo aquilo. E o Taine sozinho, né, escrevendo ali com pena de ganso, conseguia fazer isso. Né? Um terceiro que eu considero indispensável é o próprio Jacob Burckhardt, que já é mais conhecido, historiador suíço,
que escreveu a história da Renascença, foi o criador praticamente do conceito da Renascença, conceito que hoje a gente vê que está meio errado, mas que o livro ainda conserva o seu valor, né? Olha, eu vou trazer uma listinha, pegar a minha lista aqui, no próximo programa vamos ver se eu volto a isso. Eu tinha dado uma lista de 10 livros, tá certo? Mas é melhor pegar a lista e voltar a isso no outro programa. Então tá, obrigado, Olavo. Obrigadão, um abraço. Liberar o espaço. Tchau. Tchau. Bom, vamos lá, estamos aqui quase no fim, né? Agora aqui, você vê que saiu uma notinha aqui do Reinaldo Azevedo, dizendo que foram apreendidos 298 quilos de pasta de coca no município de Jutaí, no Amazonas. Um brasileiro e um colombiano foram presos. Vocês intuem que organização está por trás desses, digamos assim, comércio? Isso mesmo, as Farc. As companheiras dos companheiros. Pois é, as Farc estão aí, isso aí virou caso de mãe Joana. As Farc mandam nesse negócio, porra. E ninguém quer investigar isso aí. Ninguém quer saber, até a pessoa das Forças Armadas. Ninguém quer mexer, quer dizer, assim, sabe o negócio do 007 que tinha licença para matar? Esses caras têm licença para matar, roubar, traficar, fazer contrabando, eles podem fazer tudo, eles são intocáveis, quer dizer, eles conseguiram inocular na cabeça do brasileiro um complexo de inferioridade. Entendeu? E o complexo de inferioridade paralisante. Qual é o complexo de inferioridade? É o seguinte, vocês todos são maus, porque vocês são capitalistas. Nós somos a bondade humana, então você não pode levantar a voz contra nós. E todo mundo caiu nessa coisa, porra. Quer dizer, é nojento como é que um povo se deixa escravizar mentalmente desta maneira. Agora, aqui, falar de uma coisa boa, velho. O poeta Silvério Duque me manda aqui um soneto belíssimo que diz que foi feito em minha homenagem. Mas que coisa impressionante. O Silvério Duque é um homem de talento extraordinário. Esse sujeito ainda vai ser o Bruno Tolentino quando crescer, entendeu? Ele está indo num caminho muito bom. Tudo que ele faz é importante. Não vou dizer que esse soneto é importante, porque é meu respeito, tá certo? Mas eu vou ler aqui para vocês. Tudo é memória, e esse breve instante entre o delírio e o sonho, cada imagem morta resume a vida e sua aragem de ventos ásperos e extasiantes. Labirinto que sempre atravessamos, quanto mais nos perdemos, não importa onde termine, há sempre uma outra porta em que saudosos para trás olhamos e trazemos as nossas próprias sombras como um marulho num revoar de pombas ou um mistério maior à nossa frente. Porque há um fantasma em nós adormecido e entre tantos abismos revividos, só a visão de Deus é suficiente. Parabéns, Silvério Duque. Você está pegando aqui, vamos dizer, aquela eloquência, aquele domínio da voz poética que o Bruno tinha. Isso aí dá muito trabalho, precisa muitos anos de treino, mas você está indo cada vez melhor. Parabéns e obrigado por dedicar a mim este soneto tão bonito. Espera aí, tem mais alguém na linha? Alô? Alô? É o Vitor de Boston, tudo bem? Vitor, tudo bem? Tudo joinha. Eu só queria fazer mais uma última pergunta antes de acabar, sobre a notícia que teve esse final de semana do exército que está ocupando uma favela no Rio e uns rapazes desapareceram e apareceram de novo mortos numa outra favela. E eu acho que é um erro tático extremamente infantil do exército brasileiro, que já tem uma campanha de difamação contra eles, que vem já há 20 anos, com esse negócio da tortura, não sei mais o que, blá blá blá. E eles agora têm soldados infiltrados no meio de favelas, com a bandidagem durante muito tempo já, há quase um ano eu acho, ou mais de um ano. Então, o exército caiu numa armadilha na qual... Foi mesmo, isso aí foi a cama de gato que montaram para ele. Porque a imagem deles vai ficar cada vez mais denegrida. Eu acho que foi mesmo, foi uma armadilha mesmo. O exército só devia consentir, se meter nessa coisa, vamos dizer, do banditismo, se fosse com plenos poderes. Você está entendendo? Exatamente. Para atuar do jeito que ele quer. Agora, se é para colaborar parcialmente, em planos elaborados pelos outros, jamais. O pessoal do exército diz assim, olha, ajudar nós não ajudamos. Se queremos, nós pegamos o problema para nós e resolvemos. Agora, ajudar, você está maluco. Mas a ajuda deles
na verdade, acabam se atrapalhando mais ainda, né? Olha, e outra coisa... ainda são, onde é a melhor parte do Brasil. É onde encontrei as melhores pessoas, entendeu? Pessoas mais, vamos dizer, mais patriotas, mais sinceras. Mas eles têm isso. Eu acho que eles não conscientizam a verdadeira gravidade da situação. Não. Tudo está sendo feito, vamos dizer, para que a soberania brasileira vá para o brejo mesmo, e amanhã ou depois eles estejam batendo continência para o Hugo Chávez. Ou por Raul Castro. E espero que não. Por lado que esse negócio anti-americanismo, quer dizer, o truque no Brasil é o seguinte: tudo que esse pessoal globalista faz contra os Estados Unidos, né, e que repercute lá no Brasil contra o Brasil, quem leva a culpa é os Estados Unidos. Então eles acabam ajudando o pessoal globalista com esse nacionalismo errado que eles têm. Porque não adianta você querer defender uma coisa se você não sabe de onde vem a ameaça. Você está entendendo? Verdade. Você não sabe qual é o inimigo, não sabe discernir amigo de inimigo, então tu tá dando soco no escuro, porra. Tem muita gente na oficialidade brasileira que pensa assim, não todo mundo, graças a Deus, mas pessoas importantes, porque estão lá essa turma da Escola Superior de Guerra, tudo pensa assim. O falecido general Meramato, meu amigo, gostava muito dele, pensava assim, rapaz. Se bem que ele já estava com 143 anos, então pode pensar qualquer coisa. Olavo, só mais uma pergunta. Você tem pensado em fazer um programa mais de uma vez por semana? Ou um programa maior duração? É, mas aí precisava ter aqui uma redação, precisava ter uma equipe, uma produção. Não tenho nada aqui. Não tem uma secretária aqui, tu não acredita? Aqui, se meus filhos têm que sair, eu estou ferrado. Depois meu cachorro saiu para o mato, meu filho foi atrás. Pronto, já fiquei sem um assessor aqui. Se você mudar a proposta, poderia ser voluntário. Precisava juntar e como é que se diz? Esse pessoal, essa grana que está indo para o bolso dessas ONG, então precisava chover um pouco aqui para gente. Não é para mim, não, é para contratar pessoas. Sim. Eu aqui, graças a Deus, estou vivendo, não me falta nada aqui. Mas para fazer mais coisa, eu queria fazer, mas eu não tenho meio de fazer. Muito mais, obrigado pelo que você faz. Essa pessoa perguntou se eu estou conseguindo alguma coisa para divulgar as coisas aqui. Bom, todo lugar que eu falei deu certo, todo mundo entendeu, percebeu que era verdade, mas eu eu não posso sair toda hora de casa para ir para Washington, senão eu não faço meus artigos aqui, daí não ganho meu dinheiro. E aqui, obrigado. Você está no exterior sem dinheiro, o negócio é brabo, viu? É verdade. Então isso é uma luta monstruosamente desigual, e a gente até consegue alguma coisa. Mesmo você subir no ringue com o Mike Tyson, você vai sair todo estropiado, mas se você conseguir dar uma porrada na cara dele, e pronto, você já sai satisfeito. É verdade. É verdade. É o Davi contra o Golias, né? É isso mesmo. Obrigado. Então, obrigado. Olha, nosso tempo aqui acabou. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.